Olá, meu nome é Daniel Rodrigues Teixeira Macedo, sou aluno de graduação em Engenharia de Controle e Automação na Unesp Sorocaba, e essa é a apresentação do trabalho final da disciplina de Supervised Machine Learning, e meu trabalho é intitulado Predictive Maintenance in Industry 4.0, Comparing Ensemble Learning and Neural Networks for Machine Failure Classification under Class Imbalance. Bom, eu vou apresentar o meu trabalho percorrendo as células que eu fiz, inclusive já comecei a rodar para dar tempo de rodar tudo enquanto discurso a respeito. E começando pela introdução, paradas não planejadas de equipamentos são uma das principais causas de perdas de produtividade e custo de manutenção na indústria. Existem três estratégias de manutenção na indústria: a corretiva, que age só depois da falha; a preventiva, baseada em cronograma fixo, que gera intervenções desnecessárias; e a preditiva, que monitora a condição real do equipamento e age apenas quando a degradação é detectada e necessária. Este trabalho usa aprendizado de máquina supervisionado para prever falhas de máquinas a partir de dados de sensores. É uma aplicação típica de indústria 4.0. Como mostra aqui na célula de introdução do notebook, o problema tem dois desafios centrais. O desbalanceamento severo de classes, já que só 3,39% das 10 mil observações são falhas, e a necessidade de interpretabilidade, porque em um ambiente industrial os engenheiros precisam entender por que o modelo prevê uma falha. O objetivo é comparar 5 algoritmos supervisionados para prever a falha de máquina. Como está descrito aqui, o uso é, eu vou usar a regressão logística, árvore de decisão com baselines, Random Forest, XGBoost e Multilayer Perceptron MLP como modelos propostos. O pipeline do experimento listado nessa célula tem 8 etapas, desde a análise exploratória, passando pelo tratamento de desbalanceamento e as curvas de treino e validação, até a interpretabilidade com CHAP e o ajuste limiar de decisão. Sobre a revisão da literatura, o dataset AI4I 2020 foi criado por Matska em 2020 justamente para suprir a falta de datasets realistas de falha industrial. Ele enfatizou a importância de IA explicável, uma motivação que adotei aqui. A revisão sistemática de Carvalho et al., de 2019, mostra que métodos baseados em árvore, ensembles e redes neurais são os mais usados em manutenção preditiva e que o desbalanceamento é um desafio central, o que sustenta a minha escolha de modelos. As bases metodológicas são o Randall Forest de Bremen, os XGBoost de Shen e Guestrin, o Smolt de Schaula e o CHAP de Lundberg e Lee. Bom, vamos falar agora sobre a configuração do ambiente. Implementação. Essa primeira seção do notebook, Environment Setup, instala as bibliotecas necessárias, né, como XGBoost, Embedded Learning e CHAP, e importa tudo que eu vou precisar usar. Aqui eu também fixo a semente aleatória em 42, o que é essencial para a reprodutibilidade. Todos os resultados que eu vou mostrar podem ser reproduzidos exatamente. Certo. Na seção 2 é onde eu carrego o dataset. Reparem que usei uma estratégia de fallback. O código tenta primeiro o repositório oficial da UCL, depois um espelho no GitHub e, por último, um arquivo local. Isso garante que o revisor consiga rodar sem precisar mexer em nada. Aqui embaixo confirma as dimensões 10.000 instâncias, esse com os datasets. Essa célula seguinte traz o dicionário de variáveis, explicando cada coluna. As 5 variáveis de processo: a temperatura do ar, temperatura do processo, rotação, torque e desgaste da ferramenta, o tipo de produto e o alvo, que é machine failure. E aqui destaca um ponto crítico: as colunas de módulo de falha, TWF até RNF, na verdade compõem o alvo. Usá-las como entrada seria vazamento de dados, então elas serão removidas antes do treinamento. E eu faço também a verificação para ver se não existe valores ausentes nas colunas. Bom, agora passando para análise exploratória de dados, né? Esse primeiro gráfico mostra o desbalanceamento, 339 falhas contra 9.661 operações normais, ou seja, 3,39%. E é por isso que a accuracy sozinha engana. Um modelo que sempre diz sem falha já acertaria 96,6%. Esse conjunto de gráficos compara a distribuição de cada variável entre operações normais e com falha. Este gráfico de dispersão de torque contra rotação é revelador.
As falhas em vermelho concentram-se nos extremos, torque muito alto ou muito baixo. Isso já indica que a fronteira de decisão do problema é não linear, o que vai explicar porque os modelos lineares vão ter dificuldade. E aqui a matriz de correlação entre as variáveis, como vocês podem ver. Bom, passando agora para... Aqui é um pré-processamento de dados, né? Que ele vai falar agora. Esse é uma das partes mais importantes do trabalho, porque eu criei dois atributos derivados da física do processo. O primeiro é a potência mecânica, calculada como torque, vezes velocidade angular, que se relaciona diretamente com o modo de falha de potência. O segundo é o gradiente de temperatura, a diferença entre a temperatura do processo e a do ar, ligado ao modo de falha por dissipação de calor. Também faço a codificação ordinal do tipo de produto e a divisão estratificada em 80% treino e 20% teste, preservando a proporção de falha nos dois conjuntos. Aqui é a definição dos modelos, né? Que eu defino 5 modelos e trato o desbalanceamento deles. Aqui vocês veem os modelos organizados em que os dois baselines estão primeiro, depois os 3 propostos, e cada um dos seus hiperparâmetros comentados. O ponto metodológico central está aqui. Para a maioria dos modelos, eu uso o SMOTE, que gera exemplos sintéticos da classe minoritária, mas eles são encapsulados dentro de um pipeline do Imbalanced Learn. Isso garante que a sobreamostragem só aconteça nas dobras do treino, nunca contaminando a validação. Agora, cross-validation, né? Das 5 dobras feitas apenas no conjunto de treino. Esse resultado mostra o F1 score médio de cada modelo com desvio padrão. Já dá para ver que o X de boost está na frente com 0,791, seguido do Random Forest, MLP, árvore de decisão e regressão logística. Esse box plot visualiza a distribuição desses resultados. Irei mostrar agora as curvas de treinamento e validação, que são um requisito obrigatório da disciplina presente para todos os algoritmos. Esse primeiro conjunto são as Learning Curves da regressão logística, árvore de decisão e Random Forest. Na regressão logística, as curvas de treino e validação convergem juntas para um F1 baixo. Isso é underfitting, e o modelo linear não dá para contar. Na árvore de decisão há um gap entre o treino e validação, e na árvore e no Random Forest esse gap diminui conforme aumentam os dados de treino. E essa é a curva do X de boost. A log loss de treino cai continuamente e a de validação estabiliza sem divergir, o que mostra que não houve overfitting severo. E essas são as curvas de MLP, a perda de treino caindo e a acurácia de validação estabilizando com early stopping, interrompendo o treino na época 161. Agora, a avaliação do conjunto de teste, né? Como vocês podem ver, o X de boost tem o melhor desempenho, com acurácia mais alta, precisão e recal e F1 mais alto. Na prática, ele detecta cerca de 4 em cada 5 falhas. Reparem na regressão logística, recal alto, mas a precisão de apenas 0,180. Esse gráfico de barras compara as métricas visualmente e são as matrizes de confusão dos 5 modelos. O X de boost detecta 55 das 68 falhas reais com apenas 9 alarmes falsos, enquanto a regressão logística precisa de 269 alarmes falsos para um resultado parecido. E aqui estão as curvas ROC e Precision Call. ROC é alto para quase todos, mas o PR-ROC separa muito melhor os modelos. Agora sobre o SHAP, né, que é a interpretabilidade aplicada ao X de boost. Esse gráfico Bisworm mostra que torque alto, desgaste alto, potência extrema e gradiente de temperatura baixo empurram as previsões para falha. E o mais importante, cada um desses fatores corresponde a um modo físico de falha real do dataset. Sobrecarga, desgaste, potência, dissipação de calor. Ou seja, o modelo aprendeu relações fisicamente coerentes, não correlações espúrias, o que aumenta a confiança para uso industrial. Agora o threshold, né? O ajuste do limiar. O padrão dele é 0,50, né? Mas varrendo a curva Precision Recal, o ponto ótimo de F1 é 0,64, como mostra esse gráfico.
e essa tabela. Nesse limiar, a precisão sobe de 0,59 para 0,917, enquanto o recall se mantém. E agora, concluindo, o XGBoost foi o melhor modelo, com F1 de 0,833, subindo para 0,859 após um ajuste de limiar, superando os baselines MLP. Seguiu um protocolo rigoroso, sem vazamentos de dados e validei os atributos físicos com SHEP. As limitações incluem o fato de o dataset ser sintético e não ter dimensão temporal. Para trabalhos futuros, penso em uma classificação multiclasse, por modo de falha, modelos temporais e implementação embarcada, talvez, com um TinyML. Agradeço ao professor Alexandre da Silva Simões pela orientação, e as referências estão listadas ao final do documento, e obrigado por assistir. Muito obrigado.